Alô, alô, testando, 1, 2, 3. Agora então, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês nesse domingo, ouvir esses hinos fortes, ver nossas crianças aqui na frente. E antes do culto tivemos a entrega de certificados. Então tivemos 174 certificados impressos nesse período da Escola da Bíblia. E muitos dos que estão aqui porque graduaram um curso da Escola da Bíblia. Então hoje é um dia de celebração, hoje é um dia de muita gratidão, de dar parabéns a esses graduados e estar aqui celebrando conosco. E a realidade, irmão, que talvez essa pregação seria uma pregação que normalmente eu não traria, uma mensagem que eu normalmente não traria num domingo de entrega de certificados. Mas meu pai, quando ouviu eu entregar essa mensagem na igreja que eu faço parte, nos Estados Unidos, ele pediu que eu compartilhasse com vocês, e é um prazer e uma bênção para mim. Eu espero que Deus use essas palavras. Eu e minha família, nós estamos passando as férias das crianças aqui. Se você não me conhece, meu nome é Joshua, né, um nome bem americanizado, mas pelo sotaque você vê que eu sou daqui, né? E hoje eu vivo com minha família nos Estados Unidos e nós estamos passando nossas férias aqui com essa igreja, onde eu cresci, que eu amo tanto. E já faz mais ou menos um mês que estamos aqui. E eu perguntei a Alice, minha mais velha, tenho 3 crianças. A Alice, de 10 anos, eu perguntei: e aí, Alice, já está pronta para voltar para casa? A gente já está aqui um mês. Aí ela disse: não estou pronta não. Aí eu disse: não, você não está. Ela tinha acabado de voltar do Mercado São José. Tinha lá passeado com minha avó, minha mãe, vó dela. Tinha acabado de chegar no Mercado São José, e eu disse: mas Alice, você não está cansado daquelas ruas movimentadas, barulhentas, as pessoas esbarrando em você, tinha lixo na rua, essa bagunça toda do centro de Recife, você não quer voltar para casa? Ela disse: você acabou de descrever tudo que eu amo sobre aqui. Então eles estão amando o tempo deles aqui. E essa é a primeira vez que eles vieram nos últimos 2 anos. Há mais ou menos 4 anos atrás, no final de 2022, eu e minha família, a gente se mudou do Brasil para os Estados Unidos, porque a gente estava iniciando um processo de cidadania para minha esposa. E isso não foi uma decisão fácil, foi uma decisão difícil, porque nós estávamos basicamente começando do zero. Há muitos anos atrás, eu tinha ido para os Estados Unidos fazer faculdade. E quando eu estava lá fazendo a faculdade lá, eu tinha pensado: para onde é que minha vida vai? Qual a decisão que eu devo tomar agora que estou terminando a faculdade aqui? E meu sonho era voltar para o Brasil, meu desejo era voltar para o Brasil, vir para essa igreja, participar desse trabalho que meu pai começou há mais de 40 anos atrás, ajudar nesse ministério e servir em qualquer forma que eu podia. Então eu procurei sustento para ficar aqui nos últimos 10 anos. E nesses 10 anos que se passaram, que eu estava aqui no Brasil, eu trabalhei em vários ministérios, seja do Acampatim, do Adolescentes, seja na Escola da Bíblia, onde eu servi também tanto como professor, como diretor por um período. E foi nesses 10 anos em que eu casei, aqui no Brasil, vocês conhecem minha esposa Lívia, e tive meus primeiros 2 filhos, Alice e Theo. Então nós construímos uma vida aqui. Mas no final de 2022, essa vida de 10 anos que havíamos construído aqui, foi reduzido a 8 malas e embarcamos no avião para começar um novo capítulo em um país novo. E durante esse novo capítulo, muitas mudanças aconteceram. E uma das mudanças que eu tive que fazer foi achar um novo emprego por lá. Meu irmão, que mora lá, já morava lá há mais tempo que eu, ele me conhecia desde criança. Ele disse: olha, pode vir aqui, que aqui é o mercado de tecnologia. Eu sei que você é um nerd desde pequeno, você não vai ter problema nenhum achando emprego aqui. E o William, com quem eu trabalhei há muitos anos, eu lembro ele falando para mim: Joshua, qualquer pessoa que ele contratar vai ter muita sorte. Então eu estava com medo, era muita mudança, mas eu estava confiante, né? Eu estava confiante que Deus proveria. Afinal, Deus é bom, Ele é provedor, certo? Mas com o passar de tempo eu comecei a duvidar. Mais de 1 ano se passou, dezenas e dezenas de entrevistas, me preparando, dando o meu melhor,
falando da minha experiência, das minhas habilidades, competindo com muitas outras pessoas, e aos longos dos meses eu estava chegando na final da entrevista só para ouvir: obrigado, mas você não vai para frente. Não foi dessa vez. E no começo desse processo eu pensei: não, eu preciso me esforçar mais, eu preciso me preparar mais, eu preciso estudar mais, o que é que eu preciso para passar? Mas por mais que eu me esforçava, nada mudava. E eu comecei a perguntar mais e mais. As perguntas ficaram mais e mais pesadas. Por que Deus estava deixando eu passar por esse momento difícil? Tudo bem eu passar, mas quem está sofrendo junto comigo é a minha família, que dependem de mim. Será que esse tempo que eu passei, os últimos 10 anos, trabalhando nos ministérios aqui no Brasil, fazendo faculdade para estudar a Bíblia, será que esse tempo todinho foi jogado fora? Foi tempo desperdiçado? Será que eu deveria ter passado esse tempo focado na minha carreira, nas minhas habilidades que o mercado vai querer? Eu comecei a duvidar. Eu comecei a pensar que Deus estava me punindo. Eu comecei eu queria confiar na providência de Deus, mas a cada porta fechada e a cada não que eu ouvia, essa confiança ficava mais distante. A cada conta que se acumulava, que eu precisava pagar, Deus parecia mais distante, não mais perto. E eu me perguntava: será que é o plano de Deus para minha família passar por dificuldades? Será que esse é o plano grandioso que Deus tem, que eu vou passar por dificuldade para ficar mais forte? Ou será que Deus simplesmente não se importa? Será que Deus simplesmente estava nem aí, nem envolvido nisso tudo? E eu comecei a questionar: será que eu deveria parar de passar tanto tempo indo para a igreja, lendo a minha Bíblia, estudando a palavra de Deus, orando, ajudando o ministério na minha igreja local? Será que esse tempo, esse esforço, essa energia dedicada em tudo isso estava desviando minha atenção das coisas que eu precisava fazer para conseguir um novo trabalho, um trabalho bom, e conseguir rápido, que era o que eu precisava? Parecia que eu estava perdendo tempo e que eu precisava focar na minha vida, na minha carreira. Será que você já se sentiu assim? Será que você já se sentiu que você estava afogando nas suas circunstâncias? Que você está com um problema tão grande, uma dificuldade tão grande, que você fica pensando: meu Deus, por que você não aparece para me ajudar? O que é que está faltando? O que é que eu preciso resolver ou fazer para conseguir sair dessa? Você olha para todo mundo, e o que é o pior, você olha para as pessoas ao seu redor, todo mundo parece abençoado, menos você. Todo mundo parece ter as coisas resolvidas, as coisas indo bem, mas você olha para a sua vida e você não consegue enxergar mais nada do que aquele problema que está lhe afogando. E é exatamente nessa situação que alguém chamado Asaf escreveu um salmo, Salmo 73, há 3.000 anos atrás. Vamos ler, Salmo 73, versículo 1. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento. O seu corpo é saudável e forte. Não têm os fardos comuns a todos, nem são atingidos como os demais. Quando eu estava meditando nesse Salmo 73, eu estava lendo comentários sobre pessoas falando desse Salmo. Normalmente as pessoas dizem: ele começa com a conclusão: certamente Deus é bom para Israel. Mas quando eu estava lendo, no meio do sofrimento, eu entendi de uma forma diferente. Parecia que Asaf estava abrindo o Salmo com a coisa que ele considera óbvio. Deus é bom, não é bom? A gente canta isso todo domingo, a gente prega isso todo domingo, quando a gente vem para cá, para a escola da Bíblia, a gente estuda sobre a bondade de Deus. Isso é óbvio. Mas por que não estou sentindo isso?
Por que na minha vida, quando eu estou passando por essa dificuldade, não parece que Deus é tão bom? Quando saímos dessas quatro paredes, às vezes é difícil sentir a bondade de Deus, especialmente afogando em circunstâncias difíceis e sofrimentos. Eu imagino que há pessoas nessa sala que estão lutando com doença crônica, que estão lidando com relacionamentos fracassados, que estão com incerteza profissional, que estão lidando com ansiedade, que estão lidando com a perda grave na sua vida, na sua vida, e você tem sido fiel. Você apareceu aqui, você orou, você ofertou, você estudou a Bíblia, completou o curso, ganhou o certificado, e mesmo assim, parece que nada muda. As dificuldades continuam. O problema está à sua frente. Asaf, ele abre com essa verdade que ele já ouviu 1000 vezes. Deus é bom para o seu povo. Mas aí vem o contudo, vem o porém. Seus pés quase escorregaram e ele quase perdeu o seu apoio. E o pior de tudo é que as pessoas que ignoravam Deus eram justamente as pessoas que pareciam estar recebendo as bênçãos. As pessoas que não estavam nem aí para a vontade de Deus eram as pessoas que estavam vivendo bem. Por isso que eu comecei a me perguntar, e talvez você esteja a se perguntar também, confiar em Deus realmente faz alguma diferença na sua vida? E pior, e se confiar e esperar em Deus esteja, na verdade, te atrasando? Talvez depois de uma época longa, uma época difícil, você está começando a fazer essa pergunta. Tem um termo no inglês chamado doom scrolling para a rede social. Esse termo em inglês pode ser traduzido como rolagem da desgraça. Não sei se você já passou por isso, mas alguém te compartilha um vídeo engraçado, um meme, algo para você ver, talvez a sua família, e você começa a rolar lá nas redes sociais e termina vendo outro vídeo, muitas vezes é só desgraça que aparece lá no telefone, né? Uma notícia ruim atrás da outra, mas às vezes o que aparece para mim é a vida dos ricos e famosos, né? Eu entrei para ver nada disso e onde termina é naquele tour de uma mansão de Hollywood, ou talvez na novidade que um rico está tendo aí, que ele está esbanjando na rede social, para todo mundo ver. E é engraçado que Asaf tinha esse mesmo problema. Ele só não tinha Wi-Fi, né? Mas o mesmo problema existia 3.000 anos atrás. Continuando a leitura em versículo 6 diz: por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, na sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o povo se volta para eles, e bebe as suas palavras até saciar-se. Asaf está falando descreve aqui os influenciadores ínfames da sua época. São as pessoas que parecem ter tudo o que querem. Eles têm riquezas, saúde, fama, eles têm tudo. Por que as pessoas não olhariam para eles? Por que as pessoas não seguiriam a influência deles? E uma coisa importante que a gente tem que lembrar é que Asaf, ele não está invejando o pecado. Esse pessoal, eles se esbanjam em pecado. Mas Asaf não está olhando para a vida pecaminosa e dizendo, eu queria um pouco dessa iniquidade. O que ele está falando é por que eu não posso ter um pouco de, pelo menos, as bênçãos que eles têm. Se você ler no versículo 11, diz o seguinte, eles falam, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Eles vivem como se Deus não se importasse, como se Deus não soubesse o que acontece na nossa vida. E parece que estão vivendo muito bem, obrigado, não se portando com a vontade de Deus. Enquanto quem é fiel é quem está sofrendo. Isso é justo? Isso é justo que os ímpios, que não estão nem aí para Deus, tenham uma vida boa,
tranquila, com conta cheia, saúde em dia, relacionamentos com quem quiser, enquanto quem é fiel, quem está lutando para ser fiel, está no sofrimento. Isso é justo? Sempre que eu escuto essa pergunta, isso é justo, eu lembro dos meus filhos. Né? Meus filhos amam fazer a pergunta, isso é justo? Isso é justo, pai? Quando eu levo meu filho Theo, de 8 anos, para o supermercado, chega em casa, ele está com chocolate, porque eu comprei um chocolate para ele no supermercado, a Alice olha e diz, pai, isso não é justo. Quando eu saio com a Alice, no dia de pai e filha, a gente faz uma coisa legal, volta para casa, meu filho olha, pai, isso não é justo. Só que eu sempre respondo, olha, Theo é meu favorito, Alice. Depois, quando a Alice pergunta, eu digo, olha, a Alice é minha favorita, tá? Só que os dois sabem que o de 1 ano é meu favorito, então tá tudo bem. E era nessa situação que Asaf estava vivendo. Ele não se sentia um dos favoritos e isso estava acabando com ele. Versículo 13 diz, certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Esse não é um homem que está com ciúmes do carrão que alguém acabou de comprar. Não é um homem que está com ciúmes, com inveja da mansão em que os iníquos estão morando. Ele só está vendo que as expectativas que ele tinha, das promessas não cumpridas, é tudo que ele enxerga. Porque eu não tenho um pouco dessas bênçãos. E isso é um sentimento que eu já cheguei a conhecer na minha vida. E você se pergunta, qual utilidade, quão bom foi ser um cristão? O que é que isso tinha feito para mim? Ter doado 10 anos ao ministério, ser envolvido em ministérios na igreja local, passar horas todo dia fazendo sua devocional, estudando a Bíblia. Para que isso está servindo na sua vida? E você conhece muito bem isso. Você vive num país que é difícil, Brasil, que tem muitas dificuldades. E viver uma vida reta aqui não é fácil. É difícil. Eu lembro, muitos anos atrás, simplesmente pegando um ônibus aqui nessa parada, aqui na frente do outro lado da Conda Boa Vista, depois de um culto, voltando para casa. Aqui você saiu, está exposto, né? Estava lá na parada de ônibus, tinha até gente na parada de ônibus lá, e eu vi, você já vê logo, quando alguém mal intencionado está chegando no seu caminho, não é? Você já começa a perceber que alguma coisa está errada. E eu estava com uma pasta aqui, naquela época a gente andava com as pastas, colocava o caderninho da escola bíblia e tudo. Meu celular estava aqui dentro. E ele chegou para o meu lado, assim, como quem não quer nada, botou a mão aqui na cintura e disse, olha, me dê seu celular e eu não vou puxar minha arma aqui. Não faça nenhuma cena. E naquela hora dá aquela adrenalina, você fica nervoso, né? E eu meio que será que ele viu meu celular aqui na pasta? Ele disse, o que é que você está querendo? Que celular você está querendo? Aí ele olhou para mim assim, ele viu no bolso um formato de alguma coisa aqui. Aí eu disse, o que é isso aí no seu bolso? Aí quando ele falou do bolso, eu fiquei aliviado porque eu puxei uma pastilha House. Aí eu disse, é só uma pastilha, amigo, você quer um? Aí ele olhou assim para mim e disse, quero não, obrigado, saiu. Eu falei, será que eu comprei o sabor errado de pastilha? Porque... Mas nem toda situação é tão comédica assim. Provavelmente você pode ter passado por uma situação pior. Minha esposa já teve uma faca nela, aqui. Meus pais já tiveram a arma apontada para eles. Mas a gente aguenta isso. A gente vive essas dificuldades porque a gente sabe do nosso chamado. A gente sabe do nosso propósito de ser fiel e de trazer Jesus para esse mundo. E por isso a gente aguenta essas dificuldades. Mas quando a gente quer um favor de Deus, quando a gente precisa da ajuda de Deus, por que que Ele não está respondendo? Eu orava para um emprego naquela época e tudo que eu escutava era silêncio. E confiar em Deus estava parecendo ser um desperdício. Será que estava valendo a pena realmente? Será que vale a pena para você? E eu conheço algumas pessoas na igreja que eu frequento lá,
que estão carregando coisas muito mais pesadas do que talvez insegurança profissional. Talvez você esteja também. Depois que a gente se mudou lá, a gente ficou bem amigo de Valerie e Marquinhos Sobral. Você conhece o pai dele, Ricardo Sobral, talvez, já esteve aqui na igreja. Marquinhos é casado com Valerie, uma americana lá que frequenta a nossa igreja. E Valerie está lidando muitos anos com doença no fígado. E a gente acompanhou esse processo de semana sim, semana não, estar internado no hospital. Passar por crises, querendo estar lá para ajudar os 2 menininhos dela, para ser uma mãe normal, e tendo que ser socorrida no hospital. Perdendo o Natal com a família, perdendo momentos especiais com os filhinhos dela. São momentos que ela não vai ter de volta. E eu lembro conversando com Marcos, e Marcos dizendo, como eu queria que fosse eu. Valerie é a melhor pessoa que eu conheço. Eu não consigo entender porque ela tem que passar por isso. Eu lembro dos meus vizinhos que moram na casa da frente. O nome deles é John e Mary. Há 2 meses atrás, eles perderam um menino deles de 10 anos. O nome dele era Patrick. Patrick foi o primeiro amigo que a Alice fez quando chegou lá, nesse bairro. E era um menino que meus pais vinham brincando na minha casa, vinha lá brincando no quintal. E 2 meses atrás, voltando da escola, junto com os amiguinhos, né, que todos terminam lá a escola, alguns voltam a pé, voltam de bicicleta. Ele voltando de bicicleta, um carro bateu nele. Ele passou 1 semana no hospital e faleceu. E hoje a gente vê, dia após dia, os pais lidando com essa perda. Acabaram de passar pelo primeiro dia das mães, primeiro dia dos pais sem um menino. E eu fico perguntando qual o sentido nisso tudo, qual o propósito dessa desgraça, um acidente sem sentido nenhum pecado assim mortal que eles cometeram para merecer isso. Cadê a bondade de Deus quando nós olhamos ao nosso redor? Como é que isso faz sentido? E quando nós vemos isso no mundo, eu fico pensando, meu Deus, o inimigo não precisa nem se esforçar muito, né? É só ele apontar para o que está acontecendo na nossa vida, para causar essas dúvidas. Irmãos, essa dúvida não é só desse salmo. A gente vê nos outros profetas. Acompanha comigo Jeremias, capítulo 12, versículo 1 diz. O profeta Jeremias diz, Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de Ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a Tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas. Se até os profetas tiveram essas dúvidas, é completamente normal que você os tenha também. E o que é engraçado é que no meio disso tudo, nos momentos em que eu mais duvidei e que eu mais questionei, eu continuei indo para a igreja. Continuei lendo a Bíblia para meus filhos, orando com eles todas as noites, porque eu não queria que minhas dúvidas e minha angústia passasse para eles. Não queria que eles fossem afetados. E é isso que a gente vê em Salmo 73, continuando nossa leitura, em versículo 15 diz, Asaf fala, se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, foi insuportável para mim. Asaf disse, eu não falei daquela forma, porque eu não queria trair o povo de Deus. Eu mantive as aparências, e talvez você esteja aqui na igreja hoje, por fora as aparências estão boas, mas por dentro o questionamento cada vez mais pesado. Talvez semana após semana você está na igreja, você está servindo no seu ministério, você está participando das reuniões, falando de Deus com sua família, mas quando ninguém está vendo e no seu mais íntimo, você está questionando por que isso está acontecendo comigo. Cadê Deus? Talvez a foto no Instagram seja aquela foto perfeita, com aquela legenda do versículo bíblico, mas no seu interior você está angustiado, desmoronando, questionando
perguntando a Deus, eu não sei quanto mais tempo eu aguento. Me ajuda. E o que é que a gente vê nesse versículo é que por mais que Asaf tentou fazer sentido de tudo, por mais que ele tentava resolver essa bronca na cabeça dele, com esforço próprio, mais ele sofria. E o que isso nos mostra, irmãos, é que você não vai conseguir pensar numa saída dessa crise. Você não vai conseguir se esforçar mais, pensar mais, negociar com Deus. Deus, se você me tirar dessa, eu prometo que eu vou fazer isso. E nós ficamos, muitas vezes, sem resposta. Eu me lembro, há vários anos atrás, ainda na minha época da faculdade, eu fui numa missão na África. Em parte dessa missão, a gente foi para um país que fica na costa, lá na África, chamado Tanzânia. Estava tendo uma conferência missionária, vários missionários, e eu estava lá com as famílias de missionários, e vários jovens, tá, mais ou menos minha idade universitária, teve a brilhante ideia de pegar uns caiaques, para quem não sabe, caiaque parece uma canoazinha, pegar uns caiaques e sair remando em direção ao mar, né? Você podia estar na praia, você via lá no mar aberto, tinha umas ondas que parecia bem radical, digamos assim. Então a gente entrou nos caiaques, né? Eu entrei num caiaque, meu amigo entrou em outro, tinha gente atrás da gente, e a gente foi remando o mais rápido que a gente podia para chegar, porque era meio longe, para dentro do mar, onde as ondas estavam. E eu lembro ter passado por cima, depois de alguns minutos, caiacando para dentro do mar, eu lembro ter passado por cima de umas boias na água. Isso que são essas boias? Não deve ser nada, vamos continuar. E a gente continuou para dentro do mar aberto, para dentro das ondas, onde as correnteiras eram mais fortes. Eu e meu amigo fomos um dos primeiros a chegar. Meu amigo um pouco mais adiante de mim, eu vi que as ondas estavam muito fortes, estavam começando a virar o caiaque dele, e ele tendo dificuldade de segurar no caiaque. Eu fui remando para chegar perto dele e ajudar. Eventualmente ele perdeu o caiaque dele, ficou segurando o meu. Ficou eu e ele num caiaque só. Quando o pessoal que estava atrás da gente não tinha chegado lá ainda, eles viram o que estava acontecendo, e a gente volta para chamar ajuda, porque a gente estava longe da praia, né? E por inteligência da juventude, ninguém tinha levado colete de vida, tá? Ninguém usando colete de vida. E eu lembro que as ondas ficaram cada vez mais fortes, e a correnteza cada vez mais forte, e eventualmente uma das ondas me puxou para longe. Eu estava sem caiaque para me apoiar, estava com remo, tentando usar para flutuar, e cada vez mais as ondas, e eventualmente perdi os remos também. E eu lembro que eu estava lá flutuando, tentando manter minha cabeça em mar aberto, minutos se passando, e eu não sabendo o que é que ia acontecer. E eu lembro vividamente, porque hoje em dia é um trauma, eu lembro vividamente fazendo minha última oração. Eu dizendo, Deus, eu não aguento mais. Todas as minhas forças foram embora. Estou minutos aqui, desde remando, agora tentando nadar para ficar em cima dessas ondas. Eu vou fechar meus olhos e entregar a minha alma ao Senhor. E eu lembro fechando meus olhos, de repente, sentindo os braços me puxar. Chegou um barco salva-vida africano, os africanos pegaram lá, me puxaram como se fosse um cadáver mesmo, que eu não conseguia nem erguer meu braço, de tão fadigado que eu estava. Eles me pegaram assim, plop, dentro do barco. Eu estava completamente exausto, mas totalmente resgatado. Quanto mais, e essa ilustração, sempre que eu lembro essa história, quanto mais eu tentava me salvar, quanto mais eu tentava colocar minha cabeça acima da água, quanto mais eu tento sair dessa crise, mais exausto eu ficava. Porque a realidade, irmãos, você não pode se esforçar, através de esforço e boa vontade, voltar à paz. Encontrar uma solução. Asaf percebeu que o alívio não viria de pensar na solução perfeita, encontrar a estratégia que ele precisava. Se esforçar só um pouquinho mais não era a solução. E nem simplesmente desistir. Ele precisava estar em algum lugar. E quando ele chegou nesse lugar, foi que tudo mudou. Versículo 17 do Salmo 73 diz, até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Esse é o ponto de virada para Asaf. Até que eu entrei no santuário de Deus. O santuário não mudou as circunstâncias de Asaf.
Ele não simplesmente teve todas as respostas que ele queria naquele momento. Porque quando ele sai do santuário, os ímpios ainda estavam prosperando, seus problemas ainda estavam lá, muitas perguntas ainda continuavam sem resposta, mas o que mudou foi o foco no que ele enxergava. O que ele mudou foi exatamente o que Bill falou na ceia, né? Ele foi lembrado do que realmente importa. Até entrar no santuário, a vida de Asaf girava em torno do que ele não tinha e do que os outros tinham. Ele estava centrado no peso das circunstâncias e não no peso poderoso da presença de Deus. E até que ele entrou no santuário, foi quando ele percebeu o que realmente importa. Meu filho de 1 ano, Thomas, ele entrou numa fase bem engraçada. Ele aprendeu a andar e agora aprendeu a correr. E você sabe que quando uma criança aprende a correr, o que é que acontece? Cai, bate, né? Começa a trelar mais ainda, abrir uma coisa, meter no dedo. E é engraçado porque sempre que alguma coisa acontece, onde ele faz um dodói, o que é que ele faz? Ele vem para mim, né? E ele vem mostrando onde foi o dodói. E ele quer um beijo do pai. Eu sei que muitas vezes não doeu tanto, né? Às vezes foi uma besteirinha, mas ele vem mostrando o dodói. E eu dou um beijo, um abraço, digo te amo, solto para ele se machucar de novo, né? É o que acontece toda vez. Eu não falo uma palavra mágica, ele não precisa de um remédio especial. O que basta para ele é estar na presença do Pai e lembrar de quem está no controle. Na presença de Deus, na presença do Pai, tudo que ele estava olhando ao redor dele, prosperidade dos ímpios, a saúde, a riqueza, a fama, tudo isso perdeu importância. Tudo isso virou barulho. A comparação foi embora. O placar que ele estava mantendo desse jogo de Copa do Mundo, eu versus os ímpios, foi embora. Porque ele entendeu a justiça de Deus. Ele entendeu, em versículos 18 e 20, que Deus vai ter a última palavra. E que o sofrimento nessa vida vai ter um fim. Porque a realidade, irmãos, em Cristo, tudo isso se torna temporário. A felicidade fora desse prédio é temporário. Os problemas que você lida aqui dentro são temporários. Mas Cristo prometeu alegria eterna. E viver nessa presença, viver na lembrança dessa promessa, estar dentro do santuário é o que nos sustenta em momentos difíceis. É o que nos sustenta nesse temporário que é tão difícil. Porque Asaf, ele só conseguia ver um capítulo, mas Deus consegue ver o livro todo. Na verdade, Deus está escrevendo o livro. Viver na presença de Deus, Ele não vai sempre trazer nossas respostas que queremos e quando queremos. Não é uma promessa de alívio rápido, mas é uma certeza de que não estamos sozinhos. Versículo 21 ele diz: quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como estúpido e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. Asaf olha no espelho e assume responsabilidade pela forma que ele estava agindo. Ele diz: olha, fora da presença de Deus, eu só estava olhando para as coisas erradas. Eu era ignorante, eu era estúpido, eu era como um animal irracional. Mas aí vem a virada, contudo. E sabe o que é engraçado, irmãos? Mesmo na ignorância, mesmo agindo como um animal irracional, nessas dúvidas e anseios e reclamações que nós temos, no momento mais sombrio da nossa vida, ele diz: você estava comigo. Eu estava contigo, você estava comigo. Deus está mesmo nos momentos em que nós não vemos, Deus está conosco. Asaf, ele entrou no santuário despedaçado, caindo aos pedaços, mas saiu de lá sentindo a mão de Deus segurando ele, que é uma mão que sempre esteve lá o tempo todo, mesmo quando ele não estava focado
nessa mão. Versículo 25 diz: a quem tenho no céu senão a ti? Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Isso não significa que Asaf perdeu interesse nas coisas terrenas, nas coisas do dia a dia. Está dizendo que agora ele sabe de uma verdade mais profunda, que o nosso desejo, seja o desejo de estabilidade, de relacionamento, de saúde, é em sua essência um desejo por Deus. Cada vazio, cada coisa que nós vemos no mundo e que nós queremos, se você cavar fundo o suficiente, você vai ver que é uma necessidade de estar na presença de Deus. E tudo isso nós vamos ter plenamente na eternidade. Eu lembro de um pregador chamado Jim McGuigan, que uma vez visitou o Brasil e estava hospedado lá na casa dos meus pais. Eu lembro que ele tinha um homem muito sábio, já bem idoso hoje, está com 88 anos, vi uma foto dele recentemente. Era professor na escola que meu pai frequentou. E ele estava visitando aqui, minha mãe estava tendo uma conversa com ele, e minha mãe estava meio que desabafando, né? Dizendo, olha, nós estamos tendo esses problemas, estamos tendo essas dificuldades, a igreja está passando por esses desafios. E eu lembro minha mãe contando, eu estava simplesmente dando aquela descarga emocional de problemas em cima dele, querendo as soluções para os meus problemas, as direções que eu devo tomar. E a única coisa que ele falou, pelo menos a primeira coisa que ele falou, foi fazer uma pergunta. Você está satisfeita em Cristo? Você está satisfeito em Cristo agora? E foi aí que eu percebi que eu, na minha ansiedade, procurando um emprego, questionando Deus, eu estava perseguindo os presentes e ignorando quem os dá. Esquecendo do presenteador. Eu estava buscando a realização dos meus desejos no meu tempo e perdi vista de quem provê, quem se importa de verdade e quem merece a minha confiança. Eu estava implorando a Deus para o emprego quando o que eu realmente precisava era ser lembrado de que Ele é a minha herança, de que Ele é a minha porção. Com ou sem emprego, com ou sem saúde, com ou sem uma vida fácil, é Ele que importa. E eu sou lembrado da esposa de Jó, sempre que eu escuto essa pergunta, essa frase que os ímpios faziam, né? O que é que Deus não está nem aí, Deus não se importa. E nós sabemos da história de Jó, a esposa dele passou por tudo que Jó passou, perdeu bens, família, saúde, estava lá ao lado de Jó nesse sofrimento todo que a gente vê naquele livro. E o que é que a esposa fala no final? Ela diz em Jó capítulo 2, versículo 9, ela diz: você ainda mantém a sua integridade, Jó? Amaldiçoe a Deus e morra. Deus não se importa, Deus não está aí, não faz sentido confiar, você está perdendo o seu tempo, ninguém está mais nem aí, simplesmente morra, abandone, desiste. Mas Jó, machucado, ferido, exausto, ele rejeita essa mentira. Ele olha essa mentira do inimigo de frente e diz, no versículo 13 e 15, ainda que ele me mate, nele esperarei. Eu sei que essa frase de Jó, carregada de emoção, ainda que pareça que Deus está permitindo a minha morte, ainda que pareça que Deus está permitindo um sofrimento e que eu vou morrer, eu ainda deposito a confiança nele, porque eu não vejo a história completa. Eu não vejo o quadro inteiro. Eu não sei o que está por trás da cortina, porque Deus está escrevendo a história e eu só vejo um capítulo. O inimigo vai te dizer, irmão, que confiar em Deus é uma perda de tempo. O inimigo vai apontar para suas circunstâncias que não estão mudando. Mas o Salmo 183, que agora Asaf chega na sua conclusão, ele ensina que confiar em Deus não é inútil. Porque o próprio Deus é a nossa porção. A sua presença importa mais do que as respostas. Mais do que uma vida
sem problemas. Eu sou lembrado de uma missionária britânica chamada Ellen Roosevelt. Você pode até ver entrevistas no YouTube dessa missionária. Ela foi espancada e violentada em missão pelos rebeldes Simba, que era um grupo de rebeldes no Congo, em 1964. E ela testemunhou que, durante o sofrimento, ela clamava com Deus: por que Deus? Por quê? E ela relata ter ouvido do Senhor a seguinte resposta: você poderia me agradecer por confiar em você com esta experiência, mesmo que eu nunca diga o porquê. Vou repetir. Você poderia me agradecer, irmão ou irmão, com essa experiência, por passar por essa experiência, mesmo que nunca saiba o porquê. Hoje em dia ela voltou para o Congo como missionária e hoje é uma palestrante sobre sofrimento. Mas que forma incrível de enxergar circunstâncias difíceis, que Deus confiaria em você, passar pelo que você está passando, o sofrimento que você está, a dificuldade que você está passando, que Deus confiou em você essa experiência, mesmo se você não sabe o porquê. Graças a Deus, irmão, a Bíblia nos lembra porquê. A Bíblia nos fala que esse sofrimento nos faz crentes melhores, nos transforma à imagem de Cristo, nos permite participar nos sofrimentos do nosso Salvador. Mas quando a gente está passando por isso, nem sempre a gente sabe o porquê. A gente vai confiar em Deus? Talvez você tenha chegado aqui hoje, nessa manhã, carregando o peso de uma longa temporada. Talvez tenha usado tudo que você tinha, toda a sua energia para estar aqui mais um domingo conosco, adorando, porque de segunda a sábado, o fardo, o peso, o sofrimento é muito grande. Talvez o inimigo esteja sussurrando no seu ouvido: não vale a pena. Sua confiança é desperdício. E o pior que parece verdade, porque você ainda mantém a rotina do domingo, mantém a rotina de um cristão, mas você percebe que seu foco está cada vez mais desviado e afastado. E hoje eu quero lembrar que muitas vezes a alegria que nós buscamos nos presentes e não é em quem dá os presentes, e não no provedor. Mas agora é hora de refocar. Hoje é dia de se reconcentrar no que importa. Eu lembro de um rádio cristão, as pessoas ligavam para contar as bênçãos. Aí ligava para o pastor diga: ô irmão, obrigado por ter ligado hoje, me conta a sua bênção. Aí a irmã ligava e dizia: ô pastor, só queria compartilhar com o senhor a minha bênção. Você sabe aquele emprego com aquele salário que vai permitir que eu dizime ainda mais, eu queria que sempre aquele salário grande, Deus me deu aquele emprego. E o pastor: oh, que bênção, aleluia. Aí ligou outra pessoa em seguida: ô pastor, estou com minha bênção, lembra aquela casa de 2 andares e aquele carro do ano, Deus me deu, oh glória. E o pastor: que bênção, irmã, que bênção. Aí ligou uma senhorinha, a terceira ligação, e disse: ô pastor, sabe, Deus tem me feito uma pessoa mais paciente através da provação. Deus tem me feito uma pessoa que confia melhor, confia mais nele através do sofrimento. E o pastor respondeu: isso é ótimo, senhora, mas conta a bênção. Conta a bênção. E essa reação me lembra do que a gente vê em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, em que diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, mesmo não havendo ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Você está satisfeito em Cristo. Asaf encerra esse salmo no lugar que eu espero que todos nós chegamos aqui hoje.
que confiar não é inútil, que está nos moldando, nos transformando à imagem de Cristo, que não é fácil, que é difícil, que às vezes parece sem fim e sem sentido, mas que podemos confiar em Deus, que não é desperdiçado, mesmo quando não vemos, mesmo quando não temos a resposta, Ele está agindo e Ele está conosco. Para encerrar, o versículo 28 do 73 diz: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Talvez hoje, irmãos, é um dia de você proclamar para alguém algo que o Senhor tem feito em sua vida. Talvez alguém precisa ouvir do momento em que Deus permitiu o sofrimento, mas tirou você e contudo aconteceu. Um porém Deus aconteceu na sua vida. E hoje você consegue olhar para trás e se sentir resgatado. Talvez hoje alguém precise ouvir essa proclamação. Ou talvez hoje, irmãos, você está aqui porque você tem andado distante do santuário. Você tem feito os cursos da Escola Bíblica, você tem lido a palavra de Deus, você tem vindo aos domingos, mas hoje precisa se recentrar na presença de Deus. Hoje precisa lembrar do que realmente importa. Você está cansado, exausto e precisa lembrar de quem disse: venha ao santuário, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Uma escritora evangélica famosa, ela escreveu uma coisa que eu gosto de ouvir, que diz: se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para dentro de si, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, encontrará alívio. Que hoje a gente possa recentrar os nossos corações no que importa. Que apesar do sofrimento que a gente está passando, da dificuldade, que Deus está com você e que possamos lembrar e nos firmar nisso. Nós vamos ficar em pé com Daniel e vamos cantar sobre confiar em Jesus. Que possamos nos motivar mais uma vez e lembrar que confiar em Jesus vale a pena. Amém, irmãos?